boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial Cristocast. Especialíssimo porque eu sempre tenho um convidado aqui que eu sei que vai tocar o teu coração aí do outro lado. E especial também porque a gente está sempre querendo levar a mensagem de Deus para o seu coração. Então, eu já quero começar pedindo para você, se ainda não me conhece, eu sou Andréa Amazonas, anfitriã aqui do canal, e se inscreve no canal, você já começa dando um super apoio para o nosso projeto, curte também, porque eu sei que Deus vai falar no teu coração, você vai ver, pode esperar, e compartilha para aquelas pessoas que você mais ama ou para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando ouvir uma mensagem de Deus. Eu já começo também dizendo que você, assim como o Estúdio 091, pode patrocinar aqui o nosso projeto. Você pode ser um grande apoiador e ter aqui a sua marca divulgada junto com a gente. E, acima de tudo, levar a palavra de Deus mais adiante. Sirva a Deus dessa forma, engaje aqui com a gente. É só falar no nosso inbox para você ver como você pode participar. E aí, sem me alongar demais, eu estou muito feliz de apresentar o meu convidado, que é o pastor Lourenço Ledo, que veio dar um recadinho com aquela câmera. Olha, fica com a gente, assiste até o final, vai ser algo maravilhoso. Deus tem falado comigo sobre esse dia aqui, sobre esse momento aqui, nesse lugar, e você é o nosso convidado para hoje. Fique com a gente. Pastor, muito obrigada por ter vindo. Eu posso chamar de você? Pode, claro. Deve. Pronto, assim Se quiser chamar só de Lourenço, fica à vontade também. Tá bom, muito obrigada. Acima de tudo, muito obrigada por ter vindo hoje, dedicar seu tempo aqui para a gente ter uma conversa sobre Deus. Sim. Que bom estar aqui, eu estou muito feliz, estou assim motivado, né? E o Espírito falou comigo antes de vir para cá, né? Vai lá e fala de nós. Pronto, que esse é o nosso grande objetivo, né? Amém. E já vieram aqui algumas pessoas da sua família, já veio sua esposa, já veio sua filha, já veio seu genro. Agora, que bom que temos a sua presença. Que bacana. Não é? E vamos passar um tempo bom, Estamos com certeza. Claro, aqui. Com certeza. Com certeza. Quem já assistiu os episódios anteriores já tem um spoilerzinho sobre o seu testemunho, sobre a sua vida, porque falaram super bem. Que bom, né? Que da bom. Sua história e o quanto Deus tocou a família de vocês. Sim. Mas é sempre bom ouvir da sua boca. Claro. Pode compartilhar com a gente? Sim, claro. Como foi o seu início de caminhada cristã? Você, desde a infância, era cristão? Como aconteceu? Não. Eu nasci numa casa católica, mas essa casa católica desviou daí, né? E a minha mãe foi para Umbanda, né? Umbanda mesmo, né? Não é frequentadora, ela fazia parte realmente da Umbanda em si. Acho que chegou a mãe de santo, eu não conheço bem as hierarquias todas, mas eu creio que sim. E eu passei também pelo espiritismo, pelo kardecismo, né? Depois da Igreja Católica, fui do Colégio Marista, fiz primeira comunhão, né? A minha primeira igreja é a Igreja Católica, claro, né? E aí, depois dos 16 para 17 anos, eu praticamente posso dizer que eu me distanciei completamente de qualquer tipo de religião. 100%, diríamos assim, né? A título de, por exemplo, a minha mulher dizia, olha, eu tive um insight aqui com Jesus, eu dizia, olha, Jesus está lá, Deus está lá, e nós estamos aqui, vamos trabalhar por aqui, vamos batalhar por aqui, e é isso, né? Era essa a minha visão de quem era Deus e quem era Jesus. Eu nunca deixei de acreditar. Muito distante, exatamente. Lá no céu, eu aqui na terra. Era mais ou menos isso, e de vez em quando eu dizia para ela, olha, amor, o inferno é aqui. Eu ainda dizia isso, o inferno é aqui, né? E o tempo foi passando, né? Nós nos casamos, namoramos 6 anos, né? Depois casamos, depois fomos morar para São Paulo. Eu entrei nessa área empresarial, nessa área bem
bem superficial, né? Onde a pessoa vive aquele dia a dia real, né? Não tem muita espiritualidade nessa área, né? As coisas são movidas por poder e dinheiro, né? E eu fui esse cara, né? Eu era esse cara, assim, eu era linha de frente aí nessa área, né? Em Belém, uma época aí eu podia ser a Coca-Cola, porque eu estava em todas, né? Então, todos os lugares, festas, isso e aquilo, lá estava o Lourenço e a Márcia, enfim. Né? E nós tivemos uma ascensão muito rápida e muito forte, tanto financeiramente quanto empresarialmente. Né? Tínhamos acho que umas 4 ou 5 empresas e prosperamos muito e rápido. Né? Mas também aconteceu que veio a falência. Né? São vários fatores que isso aconteceu, mas creio que não, hoje não vamos falar de Deus, nós não vamos falar nada de... E aí, o que aconteceu? Eu caí no alcoolismo, mas quando eu digo alcoolismo, não é beber socialmente, é ser alcoólico mesmo, né? Porque há uma grande diferença entre o alcoólatra e o alcoólico. Atra, no latim, é gostar de, alcoólatra, né? E ico é depender de. Por exemplo, evangélico é aquele que depende do evangelho. Alcoólico é aquele que depende do álcool, e eu era dependente do álcool. E fiquei alguns anos dependente do álcool, né? E nesse tempo foi muito complicada a minha vida se complicou muito, né? E veio a falência. E aí, logo depois disso, houve um evento entre eu e a Márcia, assim, que nunca havia ocorrido. Eu passei um pouco do limite, como homem com ela, não agredi, não bati, nada disso, mas coisa que eu nunca tinha feito, eu gritei muito, falei muito alto, perdi um pouco a noção das coisas, tive uma visão horrorosa naquele momento, creio que aí espiritual, mas uma visão de demônios, lá com a Márcia e tal, foi um negócio muito, muito complicado, e a Márcia resolveu, pela primeira vez, se separar de mim por causa do álcool. E aí passamos uns dias separados, eu voltei lá para ela, perguntei, vamos voltar, acaba com isso e tal, vamos prosseguir, já está tão difícil, porque nessa época eu era alcoólico, mas já sabia que eu tinha algo com depressão, e o álcool era o que me sustentava, digamos assim, o álcool era a minha religião, né? E aí eu fiz essa proposta, vamos voltar, e ela disse, tudo bem, eu volto, mas tem que parar de beber. Agora, imagina. Difícil, né? Como parar de beber, né? Mas eu sempre fui um cara muito corajoso e aceitei o desafio, né? E realmente parei de beber. Eu lembro que meus últimos dias de bebida, só para você ter uma ideia como era, foi em Algodoal, sozinho, literalmente, bêbado numa praia, durante alguns dias, a nível de dormir na praia, enfim. E aí voltei dessa viagem ao Algodoal, cheguei com ela e disse, vou parar de beber. E realmente aconteceu. Tive 1 ou 2 quedas. Assim, queda que eu digo volta a beber e para de novo, né? O problema foi que quando eu parei de beber, a depressão chegou. Entendi. Então eu saí do alcoolismo e passei por uma depressão, que começou uma depressão branda, mas foi se aprofundando. Quando eu me vi, eu estava num quarto escuro, sem querer conviver com meus filhos, sem querer falar com a minha mulher, sem querer nada, né? E assim, eu fui um cara muito preparado para ser empresário. Eu não fui empresário porque, vou ser empresário, né? Eu cursei a faculdade de Direito, depois fui para São Paulo, cursei a Fundação Getúlio Vargas, depois fiz USP, já na área de administração, já na área financeira. Trabalhei muitos anos num banco de atacado que existia aqui na época, eu era gerente geral desse banco, enfim. Fui muito preparado para ser o que eu estava fazendo, né? E isso, para mim, era algo terrível, porque nessa época eu creio muito que já era Deus, por incrível que pareça, porque é Deus de disciplina, né? Sim. Deus, o amor de Deus, ele é tão diferente do que a gente pode pensar, né? Porque hoje, por exemplo, quando se fala de amor, se fala muito de romance, né? O amor romantizou. E o amor romantizou a tal ponto que ele romantizou para com os filhos, ele romantizou para com os amigos, com a família, né? E Deus, ele disciplina.
ele disciplina com amor, com graça, né? E eu creio que nessa época, para você ter uma ideia, que eu estava muito depressivo, a Márcia me tirou da cama, vamos fazer teu currículo. Vamos mandar para... A gente, aqui, Belém não era tão grande como é hoje, tinha umas empresas aí, XYZ, que a nível de currículo eu entraria fácil. Nós mandamos 18 currículos, eu nunca mais esqueço disso. Assim, 3 semanas nós mandamos 18 currículos. Não houve uma resposta. Nossa. Uma. Nem para dizer assim, olha, você almeja, um exemplo, você almeja gerente financeiro, nós temos aqui um lugar de assistente. Nem isso. Então, por isso que eu digo, tinha Deus aí. Tinha a disciplina aí. Não é teu tempo mais para isso aqui. Não é tu não tens condição nenhuma emocional de estar aqui. Você acredita também, por exemplo, eu ouço bastante, né, que fala assim, quando a gente coloca algo no lugar de Deus. Sim, né? Claro. Você acredita que era claro, isso também? Não tenho dúvida, né? Hoje, eu vou mudar um pouquinho, depois a gente volta para lá. Hoje nós somos, eu e a Márcia, nós somos especialistas em aconselhamento, cura e libertação. Né? Numa visão bem espiritual, mas técnica disso aí. Nós conhecemos, nós estudamos as emoções das pessoas, nós estudamos os sentimentos das pessoas, nós sabemos que Deus criou as emoções básicas, né? E existe algo que existe na sociedade como um todo, e eu fui fruto disso aí, que se chama déficit de amor. O déficit de amor, é muito difícil alguém não ter esse déficit. Porque Deus, quando nos criou, ele nos criou para recebermos o amor que provém do Pai, dele. Os nossos pais muitas vezes nem estão preparados porque não conhecem Deus. Era o caso dos meus. Não conheciam como eles tinham princípios, porque os princípios brasileiros, os princípios no Pará, são princípios cristãos, católicos, então eles tinham muitos princípios e valores que estão na Bíblia, mas esse princípio primordial, que é o amor de Deus, para dar para os seus filhos, eles não tinham, como poucos têm. Sim, porque a gente acha que só o fato de ir à missa, de ir ao culto, já é conhecer a Deus, e na verdade não é. Quem dera que fosse assim. Quem dera fosse assim. Então, por exemplo, eu cresci com esse déficit de amor. Então, quando você cresce com déficit de amor, a tendência nesses vazios que existem dentro de nós é colocar coisas e pessoas. Sim. Entendeu? Então, é isso que você falou. Então, eu coloquei o quê? O dinheiro, o poder, o conhecimento, né? O conhecimento social, que eu tinha muito, né? Enfim, coloquei no lugar de Deus. E me afastei. Lembra quando eu falei lá no início? Eu me afastei completamente dele. E aí voltamos lá para a cama, para o quarto escuro, né? Nesse tempo que está toda essa grande confusão, vem a falência mesmo, a gente se muda para a casa do meu sogro, né? Nós saímos de um apartamento, para você ter uma ideia, acho que uns quase 400 metros quadrados, 300 e tantos metros quadrados, para morar num quarto, eu, Márcia e os meus 2 filhos. Isso para mim era algo assim... Difícil de lidar. Muito difícil de lidar, e a depressão chama a vários momentos, né, difíceis, né? E aí o tempo foi passando, a Márcia conseguiu sair desse emaranhado todo, e uma empresa que eu tinha criado para ela, que era Target Propaganda, tinha dado para ela a empresa nessa época, ela começou a tocar e a empresa começou a andar. Né? Isso começou a melhorar a nossa situação. Mas, para mim, isso era o fim da picada. Porque não era você que estava... Não era só isso. Eu era o provedor de uma hora para outra. Minha mulher trabalhando muito, de manhã, de tarde, de noite. E eu impossibilitado, a palavra é essa. Mesmo querendo, sem poder. Porque a depressão é algo muito forte. Sim, ela te paralisa, né? Paralisa. E leva à morte, né? Então, aí mudamos da casa do meu sogro, fomos para um outro apartamento, já melhor e tal. Eu já sem beber, né? Lá no fundo do poço mesmo. E eu digo que o fundo do poço é algo assim que
que é difícil até de descrever. O fundo do poço não tem luz, nem quando você olha para cima, quando ele é muito fundo. A parte de cima ela vai ficando cada vez menor e você olha, não vê mais, só vê as paredes negras. E isso era uma visão que eu tinha muito nessa época. E um belo dia eu saio de casa desnorteado, com tudo, né? E vou dar uma volta com a única coisa que me sobrou, que era um jipinho preto que eu tinha, que eu não sei como me sobrou, porque isso é coisa de Deus também, viu? Porque esse jipe ele era financiado, ele foi para o banco uma vez, aí do nada ele voltava para mim. Vinham buscar e depois me devolviam. E eu dizia, mas por que voltou? Mas eu também não questionava, né? Porque eu precisava do carro. Sim. Era dependente de carro naquela época. E aí eu dou essa volta, volto para casa. Quando eu chego em casa, os meninos já estavam dormindo, a Márcia já estava no quarto, e eu entro e vejo aquela cena, era uma sacada grande lá em casa, e eu começo a olhar para o nada, ficar olhando, assim, para o nada não, olhando para fora da sacada, mas é como se você não estivesse enxergando nada. Né? E aí vem aquele negócio, olha, aproveita agora, não tem ninguém, está todo mundo dormindo, te joga. Aí eu dou uns passos, vou lá para a sacada, fico mais uns 10 minutos lá, olhando para o nada, né? E aí disse, olha, aproveita agora. A voz é nítida, viu? Essa fase, a gente fala, no que a gente tem estudado, a gente chama de penumbra. Ela já passou da capacidade de alguém te tirar desse lugar. Entendo. A pessoa só sai dopada, dormindo muito, porque esses pensamentos são espirituais e eles ficam recorrentes ouvindo vozes. E muitas vezes dizem que o cara virou psicopata, virou isso, virou aquilo, ficou doido. Mas não é espiritual mesmo, é o próprio demônio, é Satanás falando com você para te matar. Porque em João 10,10 diz que o ministério do diabo é matar, roubar e destruir. E Jesus diz, eu vim dar vida e vida em abundância. E tudo isso aconteceu comigo nessa hora. Né, aí eu dou mais uns 2 passos. Eu estou vendo um filme aqui na minha cabeça. Eu dou mais uns 2 passos. Eu não conseguia contar isso muito bem, porque eu chorava, mas eu já contei tantas vezes que eu estou tranquilo. A gente agora vai se fortalecendo em cima da dor que eu passou, chorava né? muito, assim, não pela dor, mas eu chorava muito pela ação de Deus naquela hora, né? Porque eu não tinha na hora, eu não tinha discernimento na hora. Sim. Não conhecia Deus. Aí eu passo a minha perna para o outro lado da sacada. Nossa. Fico com uma perna para cá e a outra perna para lá. Né? E aí olho lá para baixo e penso comigo. Aí fui eu pensando mesmo. Né? É o 3º andar somente. É baixo. Eu pensava comigo. Né? E aí eu ouvi uma voz. Mas te joga. Olha, teus filhos... Que péssimo exemplo tu estás dando aí. Nossa. Eles mal te conhecem, porque estás há 2 anos praticamente sem falar com eles, sem estar com eles, sem brincar com eles, sem... É a tua esposa, coitada, carregando esse fardo sozinho. Dá uma oportunidade para ela. Ela precisa de alguém que... Eu ouvia essa voz. Aí eu olhava lá para baixo. Aí eu ouvi uma outra voz, que eu pensava que era eu. Mas olha, pensando hoje, assim, muito tranquilamente, eu não me ouvia mais, entende? Tudo que eu pensava era muito confuso, era muito conturbado naquela época. Então, não conseguia me ouvir. Então, a minha lógica lá no início quando eu conhecia Jesus, era ele. Mas depois eu tive certeza com outras coisas que aconteceram. E essa voz dizia assim, não te joga. Isso é típico de Deus. Deus, ele diz, não faz e te mostra o porquê. Ele não joga a palavra no vento, como é o diabo. Ele diz, olha, dá uma olhada lá para baixo. Aí eu olhei. Estás vendo a guarita do porteiro? Não são 3 andares. É 1,5, 2. Tu vais te quebrar todo. Não te joga. Aí eu olhava só, mas não é que tem a guarita? Assim mesmo, olha só. E nessa hora eu comecei a tremer muito. Eu tive assim um ataque nervoso. Coração disparou e eu creio que era a presença. Certamente foi.
Eu creio que a presença de Deus realmente e dos seus anjos, né? Certamente. Porque nós não temos um anjo da guarda, viu? São milhares de anjos que nos guardam todos os dias. E a vida continuou, né? E a Márcia sempre com muita... Agora eu me emocionei de ver. Muito amor. Amém. Com muito amor e muita sabedoria, ela começou a buscar a Deus, assim, incessantemente. Assim, era uma coisa louca, inclusive, que eu olhava e dizia, essa mulher ficou louca de ver. E procura Jesus, e procura Deus, e vai ali, vai aqui, enfim. E aí foi numa igreja católica, ali na Batista Campos, eu não me lembro o nome da igreja, mas na Praça Batista Campos tem uma igreja que ela sempre ia domingo, e ela teve um encontro com Jesus lá. Lindo, foi lindo. Teve um encontro com Jesus e voltou para casa assim muito tocada. Eu lembro que eu estava na cama, era um lugar que eu sempre estava. Estava na cama, era domingo de manhã, já 11h30, eu acho. E aí ela colocou a minha cabeça assim na perna dela e falou de Jesus para mim. Mas não adiantou nada, né? Porque eu disse a frase, deixa Jesus lá e eu fico aqui. E o tempo foi passando e ela começou a procurar Jesus. Ela ia em todas as igrejas, ela ia numa batista, ela foi numa batista, foi em Assembleia de Deus, foi na católica, foi em um monte de lugar. Nesse meio tempo, Deus pega uma pessoa muito cristã, um pastor, e esse pastor se torna o maior cliente da agência dela. Olha só. Nós não iríamos por outro motivo. Você entende? O dinheiro tinha que estar envolvido, sabe? A posição, o dinheiro, a recuperação, tinha que estar envolvido. Deus é milimétrico nas coisas. Para pescar você de novo. Exato. Para poder me atrair. Isso. Você entende isso? E aí, um belo dia, tinha uma célula. Uma das primeiras células, eu acho que foi uma das primeiras células, 5 células quadrangulares que houve. A igreja quadrangular hoje, eu acho que é a maior igreja em células que existe no Pará. É um número assim que eu não tenho nem ideia, mas passa, eu acho que de 30 mil, 40 mil células, fácil, no Pará todo, né? E é muito grande, um movimento muito grande, né? E aí, na casa de um amigo meu que era ateu, amigo de infância, cara assim que eu amava muito, mas estava distante, né? Que era uma referência para mim, eu era uma referência para ele, e essa célula na casa dele. E aí um dia a Márcia disse assim, olha, vai ter, eu vou citar o nome dele, posso? Pode. Ele já faleceu, mas é um amigo, nossa. Ela disse, vai ter um, ela me enganou, vai ter um comes e bebes, uma festinha lá na casa do André Dias. Aí eu disse, na casa do André? Aí ela disse, você não quer ir? Eu disse, não, Márcia, não estou legal, não vou. Mas depois eu pensei, não, é o André, é meu amigo mesmo, ele não me deve nada, eu não devo nada para ele, nós somos amigos sem nenhum interesse, eu vou. E aí, cheguei lá, tinha um homem pregando, que eu não conhecia, e aí ele, com muita habilidade, eu digo que é Deus, né? Ele não pregou assim o evangelho na Bíblia, ele disse, hoje eu quero falar sobre a amizade. E aí começou a falar do amor de Deus, dando exemplos de amigos na Bíblia, daquelas pessoas que eram unidas por essa amizade no amor de Deus. E aí sabe o que aconteceu comigo? Uma lágrima saiu dos meus olhos, isso aí foi um negócio. Ele citou o nome, não, perdão, ele citou isso aí e eu citei o nome e Deus me lembrou na hora que eu tinha um amigo. Cara, que não, tipo assim, estava tudo apagado. Sim. Que não era o André, era o outro. E Deus me mostrou que esse amigo, quando eu estava muito mal, me deu a mão. Porque para mim ninguém tinha me dado a mão. Aí veio essa revelação, que eu não sabia nem que era revelação na hora. Veio esse pensamento para mim, né? E isso me fez chorar lá. E aí, o que me marcou muito é o seguinte, que eu acho que eu não chorava há uns 30 anos, talvez. Não sabia o que era lagrimar. Duro, né? Muito. Mesmo passando por tudo isso, não tinha choro. Nunca houve choro. O choro é bom.
O choro é terapêutico, muitas vezes. Necessário. É muito necessário. Quando você não chora, o negócio é feio. Sério, porque o coração tá com muita raiz de amargura, que a gente chama. Sabe aquela árvore, o açaizeiro, que já viu a raiz do açaizeiro? Ela é piquitita, mas ela fica dura, né? Até às vezes você coloca água na raiz do açaizeiro e fica a água, depois que começa, tão fechada que ela é. Assim que estava meu coração. E aí, nesse dia, começa um processo, e aí eu saio de lá, cuspindo fogo com a minha mulher, assim, no bom sentido. Se tu me enganaste, um bando de crente, isso, eu nunca mais vou aí, não vou mais, etc. Conclusão, voltei, né? Depois fui para um retiro que chamava Encontro com Deus. Mas aí você saiu de lá chateado, mas foi procurar Deus. Não fui procurar. Voltei, porque disse que não ia voltar, e voltei para a reunião na outra semana. Disse para não vou voltar e tal. Meus filhos depois, pai, olha, foi legal, o tio André tá lá, tia Jaque, volta lá, isso e aquilo. Acabei voltando, né? Voltei. Disse que não ia voltar, tipo assim, 6 horas da tarde, liguei para a Márcia, vem me buscar que eu vou. E fui. Né? E aí depois fui para esse encontro com Deus, aí eu tive um encontro real com Deus nesse dia, lá nesse lugar. Aí foi algo muito forte, assim, olha, bati na mesa. Tive um encontro com Deus muito forte, um encontro real com Deus. O retiro começou e deram uma palestra sobre perdão, sobre arrependimento, e depois nos soltaram para nós termos um tempo com Deus para conversar com Deus sobre perdão, arrependimento, isso tudo, né? E eu lembro que estava chovendo muito, mas mesmo assim disseram vão, né? E uma chuva torrencial. Esse lugar é um sítio lindo hoje da Quadrangular, mas nessa época não tinha nada lá. Não tinha nada. Era inóspito o lugar. E eu olhei e tinha uma árvore caída assim, e eu fui em direção dessa árvore e me encostei nessa árvore. Assim, eram centenas de pessoas, era muita gente. Eu acho que eram 200 homens. E eu começava a ouvir gente chorando do meu lado, gente falando com Deus, e eu sem saber ainda o que fazer. Mas muito revoltado. E a minha revolta, no fundo, era com Deus. Né? E aí eu começo a falar palavras até duras para Deus nessa hora. Dizer, olha, tipo assim, uma delas, né? Foram várias, mas uma delas, tipo assim, eu estou vendo todo mundo falar contigo aí. Tu estás falando com todo mundo, por que tu não fala comigo? Olha, se eu sair daqui, tu sabe o que vai acontecer. Eu já tentei uma vez. Mas falando alto, tipo, quase gritando. Né? Nem que eu estou nesse impropério com Deus, né? Essa é a verdade, o galho quebra onde eu estava. E eu caio para trás. Não é brincadeira, caí para trás. Fiquei naquela posição ginecológica. Sim. Sério. A verdade é essa. Botei meus pés assim em cima do outro galho e fiquei lá. Aí eu dizia, eu estava com medo, porque para mim, naquele momento, foi Deus que quebrou, e eu caí para trás, porque eu estava falando tanta coisa tola, imatura, nem sei dizer assim, né, para Deus. Né? Eu estava desabafando, ele sabia disso, mas eu estava faltando respeito com Deus, essa é a verdade. Né? Eu não falaria isso nunca para ele hoje, conhecendo a ele, entendeu? Mas naquele momento, ainda que nesse aborrecimento, nesse ímpeto, ainda assim foi o momento que você falou de verdade. Claro, eu passei a crer naquele momento. Sim. Coisa que eu não tinha mais. Porque na hora que você começa a falar com alguém, mesmo que ele esteja distante, que era o meu caso, né, eu estava falando para o céu. E eu lembro bem que eu olhava e eu via a água cair. Sim. E se misturava com minhas lágrimas. Forte demais. E aí eu caí para trás. E aí, sabe, deu um silêncio. E eu só vi aquela água cair na minha cara. E eu fiquei em silêncio, mas acabou, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo e pensei comigo assim, vai que esse cara me mate aqui, mano, vai que eu morra, tem um ataque cardíaco. Imaginei isso na hora, né? De tanta loucura que eu falei pro cara, né? Que eu comecei a pensar, né? Eu comecei a pensar naquela hora. Então, e aí eu fiquei lá caladão, aí eu ouço a voz dele. Aí,
cara, aí foi um negócio inesquecível, porque... E até hoje, quando eu estou orando e falo com ele, eu choro muito ainda, porque foi inesquecível, algo que me marcou. Eu não vi Deus face a face com Moisés, quem sou eu, mas sabe quando você sente a presença real daquele ser ali, daquela pessoa ali, né? Eu comecei a ver que Deus não está lá, Deus está aqui, né? E aí eu comecei a falar, ele começou a falar comigo, disse, eu sempre estive contigo, sempre. Fui eu que te coloquei lá em cima, não foi o diabo. O diabo te puxou lá de cima. Porque tu saíste dos meus caminhos. Porque tu esqueceste de mim. Então, mas eu quero restituir tudo que tu perdeste. Porque, meu filho, eu te amo. Aí, pra você ter uma ideia, eu não sei quanto tempo eu passei lá. O que eu sei foi que eu fiquei lá, ouvindo essa voz e chorando muito, porque aí daí em diante eu comecei a chorar. Assim, de uma maneira que eu não consigo nem explicar, porque nunca mais eu chorei do jeito que eu chorei naquele dia. Parecia que tinham destravado ou destampado alguma coisa, e aquele choro convulsivo, de perder o ar muitas vezes, né? E que eu tô nessa lameação lá, porque, imagina, no meio lá do mato, né? Não era grama, era mato, lama, eu estava lá, né? E aí eu ouço uma voz dizendo assim, irmão, era o pessoal me procurando, porque todo mundo já tinha voltado e eu estava lá. E eu sentei bem na primeira fila e ficou a minha cadeira lá vazia. Sim, aí notaram alguém deve ter notado minha falta. Irmão, aí me encontraram lá, né? Eu nem respondi. Tão convulsivo que eu estava lá chorando. E aí eu lembro que os irmãos me suspenderam, sabe, bêbado, que não consegue andar. Sem força. Os irmãos foram, eu fui meio arrastado, me jogaram lá na cadeira, eu fiquei lá chorando, as palestras rolando, porque ainda tinha uma palestra lá. E cada hora que o pastor falava lá, ou alguém que estava fazendo a palestra, eu chorava. Aí terminou a palestra, os irmãos me carregaram para o quarto. Aí veio a confirmação que era Deus. Eu não dormia há alguns anos. Não dormia à noite. Não conseguia dormir à noite. Dormia por volta de 5 da manhã, todo dia praticamente, 6 da manhã. Às vezes não dormia, passava de um dia para o outro. E aí, eu acho que muito pelo efeito do álcool, né? Enfim, tem umas explicações científicas aí. Enfim. E aí, esse era um barracão aberto, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Com um monte de homem, uma rede do lado da outra, que a gente se embalasse um pouco mais, tocava no outro, né? E me deitei naquela rede do jeito que eu estava, sujo, que eu tinha caído lá. E dormi da hora que eu deitei. A ouvir aquela voz. Irmão, de novo. Começou já lá. Já de manhã. Eu abri o olho, olhei para os caras e comecei a chorar de novo. Chora. E aí, como voltar desse lugar e dizer assim, foi psicológico, foi isso, foi... É Deus puro. É Deus purinho. A partir daí, quando eu voltei, eu cheguei de novo na célula e disse, eu quero me batizar. Eu vou me batizar, eu vou me entregar a Jesus. Lá mesmo, lá no retorno do evento. Para a célula lá. Sim, célula. Isso, eu vou me batizar. Quando é o batismo? Tal dia. Aí disseram, o batismo vai ser em Outeiro. Foi o maior batismo da época. Foram 3.000 pessoas que se batizaram. Nossa. Nunca mais me esqueço. Foi um negócio assim, louco, né? E eu disse, eu vou me batizar, a Márcia foi comigo, não ia se batizar, acabou se batizando lá na hora, eu acho que ela contou isso aqui, deve ter contado, que isso é um fato muito engraçado, inclusive. E aí começa ali, exatamente no dia do meu batismo, o meu ministério, essa é a grande verdade. Porque eu saí do batismo, lembro, fui para a igreja, domingo, à tarde, e eu tive um chamado de Deus. Aí eu passei a ir para a igreja todo dia. Eu dizia, perguntava, o que tu está fazendo? Eu sou rato de igreja.
Porque eu não fazia nada, né? Antigamente eu falava fiscal da natureza, e depois eu virei rato de igreja, eu fui promovido. Então eu ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tudo que tinha na igreja eu me metia, queria ver o que era, enfim. Né? Sempre esse lado também, né, de empreendedor, né? Sempre querendo conhecer, ver, e eu encontrei uma pessoa lá. Encontrou o seu lugar também. Né? E assim, eu ia nos cultos de libertação, eu ia nos cultos disso, o culto dos homens, só das mulheres que eu não ia, mas todo o culto que tinha eu ia. E aí os pastores lá começaram a dizer, vem ser meu assistente no culto tal. Aí eu ia, né? E ficava sendo assistente dos pastores e aprendendo, né? Sim. E aprendendo. Passam uns 2 ou 3 meses, tem uma plaquinha lá na igreja dizendo, vai iniciar o curso teológico quadrangular. Eu disse, eu quero. Aí fui lá na secretaria, aí a moça virou, você tem quantos anos de convertido? Eu disse, anos? Eu tenho 2 meses de convertido. Ela disse, poxa, irmão, é muito complicado, porque aqui tem é da nossa convenção, do nosso estatuto, tem que ter X anos, assim. Não, mas vou falar com Deus. Aí fui falar com Deus. Aí Deus disse, não, você vai fazer. Aí eu disse, mas tem um negócio do estatuto, aí fala com o teu pastor. Aí eu fui com o pastor Josué Benson, cheguei com ele, contei toda essa história para ele. Aí ele olhou para mim, eu vou abrir uma exceção para você, você vai fazer. Eu disse, pastor, só que tem uma prova. Eu não sei nem abrir a Bíblia direito. Ele disse, confia em Deus. Foi só isso que ele falou para mim. Confia em Deus. Ele falou assim, confia em Deus. Eu fui fazer a prova. Eu tirei 9,8 na prova. Não me pergunta como. Graças a Deus era de marcar, né? Eu não sabia nada. Quem era Abraão? Entendeu? É nesse nível. Que Moisés, qual foi o monte que Moisés subiu e falou? Não sei. Foi o Espírito Santo. Foi mesmo, porque colar eu não colei, viu? Isso eu tenho certeza absoluta que para mim seria o fim, né? E eu tinha 39 anos para 40. E algo não, na minha mente eu dizia assim, mas o que tu vai fazer no Instituto Teológico com 39 anos? Vai te formar em teologia, depois vai ser pastor, começar com 39 anos? E muita gente perguntava isso, né? Muita gente falava isso. E eu dizia, mas foi Deus que mandou, eu vou. Logo depois eu fui lá para aquela igreja que eu cheguei a comentar com você, e aí houve uma explosão ministerial, né? Eu era líder de 2.000 e tantos jovens. Mas espera aí, porque a gente falou nos bastidores. Sim. A gente tem que falar aqui também para as pessoas verem a linha do tempo. Sim. Essa igreja foi no... Qual foi o bairro que você falou? Aí eu passei, para ser a linha do tempo, eu passei lá na Pedreira com o pastor Josué 1 ano. Tá. Ainda fazendo o Instituto Teológico e tudo, quase 1 ano. Não chegou a 1 ano. E um dia eu saí com 2 amigos que nós nos intitulávamos missionários. Nós pregávamos em tudo que é lugar. Ali, aquele lado ali da Matinha, que é perto da Pedreira ali, cara, eu fui em tudo que é buraco ali. Pregava para traficante, pregava para aviãozinho. Para quem aparecesse na frente, nós pregávamos Jesus, né? E eu muito com essa história que aconteceu comigo, né? Que eu era isso, que depois Jesus fez isso, que eu tive esse encontro e parar. Isso era algo muito forte, porque onde a gente chegava eram centenas de pessoas, era muita gente, né? E eu lembro bem que assim, da noite para o dia, eu não sei, um mês e pouco, nós tínhamos 8 pontos de pregação na Matinha. Nossa. 8 pontos, que seriam células. Sim. Só que o movimento estava no início, nós nem conhecíamos célula direito. Quando eu digo nós, nem eu, nem os pastores, ninguém conhecia. Nós estudamos muito, fomos conhecer igrejas em células, viajamos para o Brasil, viajamos para fora do Brasil para conhecer, enfim. Só foi depois que esse movimento realmente cresceu. Mas nessa época era tudo embrionário, eu tinha 8 pontos de pregação. Então eu já tinha muito o que fazer, na verdade, né? Porque eu às vezes passava as tardes todas e uma parte da noite nessas casas dessas pessoas carentes, né? Enfim. E muitos milagres começaram a acontecer, milagres mesmo. Milagres, assim, de uma mulher, eu lembro bem, uma mulher que era vizinha de um ponto de pregação, disseram lá para nós, essa mulher não sai de casa há uns 10 dias, ela está no fundo de uma rede e só toma água. Nós chegamos lá, a barriga dessa... Era um negócio assim,
e cheirava mal, e aí, imagina, 3 meses de evangelho, né? Eu acho que a responsabilidade ela é boa nessa hora, porque você não entrega tudo, nem pensa e que só você sabe que você não pode pronto. fazer nada. Exato. E não tem nenhum orgulho ainda, não tem nenhuma vaidade, não tem nada ainda, né? E aí eu lembro bem que nós 3 nos colocamos a orar lá, assim, de uma maneira muito fervorosa. Aí o Espírito Santo começou a falar com um dos missionários lá, e uma hora eu ouço a voz de Deus, e Deus disse assim, enfia a mão na barriga dela. E eu coloquei a minha mão entrou, foi um negócio assim, sobrenatural. Às vezes eu nem conto assim com detalhes, né? Mas esse é um detalhe, a minha mão entrou na barriga dessa mulher. Quando eu tirei minha mão, essa mulher estava curada. Impressionante. Não só visualmente, como ela levantou e começou a pular cheia do Espírito Santo. Eu nunca mais vou me esquecer disso. A presença de Deus era tão forte. Quando nós saímos dessa casa, um dos missionários estava tão cheio. Nós saímos assim, gritando de rir, rindo do nada mesmo, como se estivéssemos embriagados. E esse missionário, ele caiu na frente, rindo, sem poder andar de tanto rir, né? É a alegria de Deus, né? E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? E é um fruto do Espírito, a alegria. Então, eu creio que ali foi algo assim, foi um divisor de águas para mim ali, né? E aí nós saímos uma vez nesse jipinho preto meu, que ainda existia, ele já tinha uns 10 anos nessa época, e aí nós saímos por Belém, andando por Belém, orando dentro do carro e andando. E aí Deus começou a dar uma direção para nós, né? Aí eu peguei aquele caminho da universidade lá, José Bonifácio, depois entra naquela rua que vai direto para a universidade, não estou lembrado do nome, e fomos embora. Quando chegou numa ruazinha tal, um missionário disse assim, eu acho que a gente tem que dobrar aqui à esquerda, e nós dobramos à esquerda. Nós fomos parar na frente de uma igreja, quadrangular. Aí estava aberto um portão do lado de um terreno, nós entramos com o carro, tinha um monte de pedra e um monte de coisa lá. E aí nós começamos a orar lá. Aí eu disse, irmãos, Deus falou comigo que é aqui que nós vamos. Lembra que Sim. Deus falou comigo que nós vamos ficar aqui. Aí um disse assim, mas nós estamos na igreja central da quadrangular, o que a gente veio fazer aqui? Era lá no Guamá, lá no meião do Guamá. Um Guamá que não é o Guamá de hoje, viu? Guamá. E aí, quando nós estamos nessa conversa lá, um pastor faz assim para mim. E aí? Aí eu disse assim, nós queremos carregar pedra contigo. Eu acho que foi de Deus isso, porque eu não sei nem de onde eu tirei isso. Aí ele, vem aqui. Aí eu fui lá, sentamos com ele, aí nós contamos essa história toda para ele. Aí ele disse, olha, aparentemente é Deus que falou com vocês, mas eu não posso falar eticamente, não posso dizer para vocês virem para cá, vocês têm que conversar com o pastor de vocês. Aí foi duro. Sim. Eu tenho um amor pelo pastor Josué, sim, muito grande. É um amor de pai mesmo, sabe? E aí para sair de lá foi muito difícil, até porque o pastor Josué é difícil deixar querer alguém sair, né? Mas ele me abençoou, eu saí e fui para essa igreja lá, né? Uma igreja muito pequenininha no Guamá. E aí começa o meu ministério lá. Antes da gente continuar nessa parte do ministério, eu quero perguntar assim, porque tem muita gente que fala assim, como é que a gente consegue discernir a voz de Deus? Uau. Não é? E tem muita gente que fica nessa dúvida. Sim. Eu sonhei, né? No sonho que Deus, né, me deu o Cristocast, eu não ouvia, mas eu o ouvia. Né? Mas foi um sonho. Mas tem quem ouça assim, acordado. Né? Para mim, foi muito fácil discernir que era a voz de Deus. Porque quando ele falou, tu és meu filho, eu te amo, eu não sabia de nada disso. Eu não tinha ideia que Deus podia estar com a gente. Eu não tinha ideia que Deus era meu pai. Eu não tinha ideia que Deus me amava. Eu não tinha ideia dessas palavras que Deus... Como que é da minha cabeça? Como é que eu crio sem conhecer nada do Evangelho, nada da Bíblia, nada de Deus? Então, eu tive essa bênção desde o início de ouvir a voz de Deus. O meu ministério todo, a minha vida toda, nesses últimos 25 anos, é ouvindo a voz dele. E aí a gente comete algumas loucuras para algumas pessoas, porque Deus fala. E Deus,
Quando ele fala e você consegue discernir a voz dele, né? Eu digo que o que nos atrapalha muitas vezes em ouvir a voz de Deus é o nosso orgulho. Porque a gente sempre... Algumas pessoas dizem assim, mas não é da minha cabeça. Eu digo, irmão, irmã, como é que você pode pensar algo parecido com isso? Isso é claro que é Deus falando. Deus, ele é sui generis, ele é inusitado, ele fala de uma maneira sempre muito graciosa. Você lembra aquela passagem da Bíblia que as mulheres foram ver o sepulcro de Jesus? Eu fico imaginando, e o anjo estava lá, lembra? Sabe onde o anjo estava? Sentado em cima do sepulcro, balançando as perninhas, olhando para ela e perguntando, o que você veio ver aqui? É assim que Jesus fala. Ou é assim que Deus fala. Deus é Jesus, Jesus é Deus. É assim que Deus fala. Ele é gracioso. Quando que alguém pode pensar que Deus vai pegar um anjo dele e colocar em cima do sepulcro? Não, que fica imaginando o seguinte, um anjo cheio de ouro, vindo falar com as mulheres, elas vão me identificar. Deus não é assim. Deus é gracioso ao falar, sabe? Deus tem coisas assim, sui generis ao falar. Deus, quando fala com você, fala comigo, ele fala de acordo com a nossa personalidade. Por exemplo, se você é uma pessoa muito emotiva, ele vai com muita calma. Se você é uma pessoa mais direta, como eu, sou direto, sou um cara objetivo, a minha formação é essa. Sim. Ele é direto e muitas vezes, ele não é duro, mas ele é bem específico no que ele fala, entendeu? Uma vez eu estava no portal, agora, eu tenho uma disciplina comigo de anos, que eu oro 1, 2 horas por dia. E eu estava lá no portal, orando lá. E nesse dia eu estava com um BOzão para... BO. Eu não corro para psicólogo, nem para o pastor, nem para... Algumas vezes converso com pastores, com meu mentor, com a pessoa que me pastoreia, com a pessoa que me discipula. Mas geralmente eu processo os meus BOs, né, com Deus. Eu aprendi isso de um tempo para cá. Não nasci com isso, mas eu aprendi de uns anos para cá. Então, eu tinha tido uma conversa com meu filho no sábado, e a conversa, de uma hora para outra, ela ficou uma conversa difícil e mais dura. E o meu filho foi um pouco duro comigo. Ele não é um cara duro nem nada, mas ele perdeu um pouco a paciência comigo e desligou o telefone. E eu fiquei pau da vida. E achei aquilo cúmulo, né? Pô, como é que ele desliga o telefone? Falei para a Márcia, não. Fui para o culto e tal, abracei ele lá, mas fiquei meio... E segunda-feira fui processar, como eu digo, com Deus, né? Essa história toda e o meu coração. E aí eu cheguei com Deus numa de... Você ouviu o que o menino fez? Você ouviu como são as coisas? Você ouviu isso? Pô, o Vitor, de vez em quando, é duro, é isso e aquilo. Fala com ele, pai, isso e aquilo. De uma hora para outra eu ouço a voz de Deus. É isso que eu digo. Como que eu vou ouvir a voz de Deus se é contra mim o que ele vai falar? Porque eu estou lá reclamando, me colocando na posição de correto. Eu estou correto e meu filho está incorreto. Sabe o que ele falou comigo? Ele disse assim, eu caí no chão lá, chorando, porque eu não tinha visto isso. Ele me mostrou. Ele disse, o que o Vitor falou contigo e a maneira com que ele falou, a culpa é tua. A culpa minha? Ele disse, não foi o Vitor que falou, tu não conseguiste enxergar? Eu disse, não. Foram as feridas que tu causaste nele em um determinado tempo da tua vida. Cara, que paulada. Como que eu vou falar isso contra mim, se eu estou lá me defendendo? Verdade. Esse é Deus puro. Aí ele disse assim, eu vou te dar 10 características do meu filho Vitor. E me deu 10 características do caráter do Vitor positiva. É assim que tu tem que ver teu filho. Aí eu caí lá e fiquei lá no portal. Tinha um ciclista aqui do meu lado, coitadinho. Que ele foi lá. Nada. Não, ele foi lá e botou o pé. O senhor tá bem? Ele pensou que eu tinha tido algo. Disse, não, Jesus está falando comigo. Tá. E voltou para lá. Entendeu? A voz de Deus é isso. A voz de Deus nem sempre fala a teu favor. A voz de Deus nem sempre diz, olha,
olha, Senhor, será que eu vou para esse emprego, ou esse? Ele pode dizer assim, nenhum dos três fica sem emprego agora. Entende isso? Sim. O teu ciclo agora é você cuidar do seu coração e não ir para o emprego, porque o seu coração não está pronto para nenhum desses empregos. Isso. Quem está falando aí? Não vai caber na nossa vontade. E eu quero dizer uma coisa para você. A grande maioria das vezes não cabe na nossa vontade. É verdade. A vontade de Deus às vezes é muito diferente da nossa, porque Deus é o único que pode ver o teu futuro e o meu. Você não pode. Então, o que é bom, eu sempre brinco com os discípulos dizendo o seguinte: e se cair 10 milhões na tua conta hoje, tu vais achar que é bênção ou tu vais achar que isso é algo estranho? Muitos vão gritar, vão sair gritando, é bênção, é bênção, é bênção. Tem algo estranho aí, não cai 10 milhões numa conta assim à toa. Pode ser uma grande cilada. E também você tem que sempre cuidar para estar preparado para ouvir isso. Para ouvir, né? É difícil. Que também é difícil. Muito difícil. E também é bom. Sempre é bom, né? Ouvir a voz de Deus. Isso. O que eu posso garantir com 25 anos de evangelho e ouvindo a voz de Deus, que no final sempre prevalece a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, diz a Bíblia. E aí entra a outra parte que eu ia lhe perguntar, né? Para ouvir a voz de Deus, a gente tem que estar com o coração muito quebrantado, muito preparado. Claro. Claro. Muitas vezes a nossa mente, ela joga contra o que Deus vai falar. Por quê? Como é que Satanás trabalha? Vamos lá para a Bíblia. Como Satanás trabalhou em Gênesis? É isso que a gente tem que olhar. Porque depois ele vem trabalhando igual, sempre. Ele vem no ministério dele, e eu vou repetir o que o meu pastor sempre falava: Satanás é ótimo no que ele faz, ele é muito bom, ele é excelente, ele faz com excelência matar, roubar e destruir. As estatísticas estão aí. Sim. Né? Então não dá para a gente, não, é um bestalhão. Não, não é. E se você for ver quem era Satanás, né? Perante Deus, era alguém muito forte. Né? E aí foi expulso, enfim, aquela história toda. Mas vamos lá. Como é que ele trabalha? Ele continua trabalhando parecido com Gênesis. Né? Imagine você. Deus preparou o Éden. Pegou homem e mulher, colocou lá. Essa é a história da Bíblia e é o que eu acredito. Colocou homem e mulher lá. Criou os dois. Criou com as próprias mãos Adão. Da costela de Adão, que é criação dele, criou Eva e colocou lá. E criou o jardim de delícias chamado Éden, onde não precisava se trabalhar, tinha tudo. Porém, tinha uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ele disse, este não é o momento, não toquem nessa árvore. Olha só, Satanás se infiltra no Éden, vai lá e faz tudo que a gente já sabe que aconteceu. Pronto. O homem caiu, Eva caiu na história dela, Adão viu, mas também não ligou, Adão foi compassivo, enfim. Eu sempre pergunto o seguinte, quando eu estou dando aula, e se Adão tivesse dito, não quero? Pois é, né? A omissão. mas isso é uma das coisas que eu mais falo. Você ser omisso... Compassivo, né? É horrível. É um grande pecado. Claro, é um grande problema. Principalmente o homem. Também. Pronto, essa é outra história. Vamos voltar lá para... Mas como Satanás continua trabalhando assim? Satanás vai, às vezes, no momento que a mulher está grávida, que eu chamo da barriga da mulher o Éden, né? Tem tudo no Éden. Tem tudo na barriga da mulher. Tudo. Deus criou um lugar propício. Perfeito. Tudo funciona. A criança engorda em 9 meses, 4 quilos. Imagina. Não tem luz que atrapalha, aquela penumbra. Fica ali naquela água quentinha. Se mexe para um lado, se mexe. É o Éden. Ela se infiltra lá, muitas vezes. Ele se infiltra lá, Satanás. Através da palavra do Pai. Eu não te queria. Tira essa criança.
através de pensamentos e palavras da mãe. Será que eu tiro? Será que eu não tiro? Já está lá. Satanás já entrou e começa a formar, desde aí, fortalezas mentais. Fortalezas mentais. E nós crescemos com essas fortalezas mentais. Então, ele prepara o lugar que ele vai atuar. Então, essa é uma das matérias que a gente dá lá na Link School, né? Que é muito legal. É uma escola muito legal, te convido a fazer. Depois a gente passa o serviço Sim, direitinho no final. Sim, bacana. Os contatos de Deus. Então, vamos voltar, porque nós estávamos indo já para o seu serviço. Ministério. O seu ministério. Sim, aí eu vou para essa igreja, né? Isso. Aí o pastor Lorival Pereira, que era o pastor dessa igreja, me chama para ser o pastor de jovens lá, né? E me ensina muita coisa. Por exemplo, essa disciplina da oração, a disciplina da leitura da Bíblia, a disciplina da leitura de livros. Uma vez ele chegou comigo e disse assim, tu queres ser discipulado por mim? Eu disse, quero. Disse, então vou te dar a primeira aula de discipulado hoje. Vamos aqui comigo. Entrei no carro dele, ele me levou na CPAD, já ouviu falar? Não. É uma livraria evangélica que tem 350 mil livros. Ele disse, compra esse livro, compra esse livro, compra esse livro. Compra. Eu disse, peraí, 4? Eu disse, não, vou te indicar 8. Aí indicou 8 livros. Exato. E disse, lê em 4 meses. Lê esses livros em 4 meses. Depois a gente vai conversar mais. E à medida que eu ia lendo esses livros, ele ia conversando comigo, me discipulando. Então eu tive... Por outro lado, eu tinha também esse outro homem que me levou para a igreja, que cuidava de mim, da Márcia. Assim, enfim, Deus foi muito cuidadoso nesse início com a gente, sabe? Muito cuidadoso, muito. E aí, pastor, o que me chama muito a atenção, esse caminho, né, que você foi colocado. É isso mesmo, essa é a palavra. Ele foi te buscar. Isso. Ali te resgatou. E você foi colocado num caminho... que ainda lhe serve e serve aos outros, né, a outras pessoas. Hoje a minha vida é só essa, viu? E o que servir é as incrível pessoas. É o quanto ele foi reorganizando tudo. Pois é, mas tiveram momentos muito difíceis aí nessa... O que aconteceu? A Márcia... Aí nós fomos para essa igreja, eu lembro bem quando nós chegamos a primeira vez nessa igreja, eu não falo isso com vergonha, nem... É porque nós fazíamos parte de um outro setor de Belém, vamos dizer assim, né? E aí nós chegamos lá, não tinha asfalto na frente dessa igreja, né? E aí domingo eu levei ela nessa igreja para ela conhecer, porque aí falei com o meu pastor e tal, eu levei a Márcia. E os meninos pequenos aqui no carro. E aí a Márcia virou, ela olhou, eu nunca mais esqueci, ela me olhou assim para o lugar, olhou para mim e disse, nós vamos vir agora para essa igreja aos domingos. Eu disse, não, quartas e domingos. Aí ela disse, Lô, é aqui mesmo? Aí eu disse para ela uma palavra e ela foi muito obediente, porque eu disse assim, Deus me mandou para cá. Ela disse, mandou? Eu disse, mandou. Eu lembro que nós fomos nesse culto e depois no segundo culto que nós fomos, eu vou falar uma coisa inusitada e estranha, mas é verdade. Tinha faltado água no Guamá no segundo culto. As pessoas estavam nesse segundo culto como elas estão em casa, porque não tinham tomado banho, não botaram roupa adequada, né? E estava assim, um negócio pesado na igreja nesse dia, né? Foi muito, assim, tragicômico, né? Porque eu olhava para a cara da Márcia, eu olhava para a cara dos meninos, né? O pastor Lorival pregando, e eu lembro bem a primeira coisa que ele falou, olha, faltou água no Guamá, né, irmãos? Aí um gritou lá de trás, desde ontem à noite. Enfim. Então, mas estavam lá, mas para nós era tudo muito estranho, né? Muito estranho. E assim foi, né? E o tempo passou, e o que aconteceu? E eu vou falar isso porque Deus uma vez falou para mim isso. Porque uma vez eu perguntei para ele o que foi que aconteceu naquele início, que eu fiquei louco. Porque eu fiquei louco, essa é a verdade. Eu fiquei assim. Aí ele me disse, é simples, eu vou te mostrar o que aconteceu. Aí ele me mostrou, numa visão, um oceano muito grande e uma tábua passando no oceano. Aí ele disse, sabe o que é isso aí? Era exatamente como tu te comportaste lá. Tu eras um náufrago, tu estavas morrendo e a tábua passou. Depois eu fui ler, os náufragos dificilmente dividem uma tábua.
Se a tábua afundar, eles brigam por aquela tábua e vai vencer alguém. E foi o meu caso. Eu me joguei. Sabe, eu não quero saber se a piscina está vazia ou se a piscina não está cheia ou quase cheia. Eu me joguei de cabeça e paciência, porque era aquilo que eu tinha. Eu só tinha aquilo. Mas quando você tem uma experiência com Deus nesse nível, não tem outra. Só que isso, dentro da minha família e do meu casamento, principalmente no meu casamento, deu problema. Por quê? Porque a Márcia não se jogou junto. Não que ela não quisesse, é porque não era o chamado dela. A Márcia estava aqui no lado empresarial. Depois, hoje nós entendemos tudo, é que na hora não dá para entender. Sim. Né? E aí, com 4 anos lá nessa igreja, 4 anos de ministério, no auge desse ministério, eu pregava em Belo Horizonte, pregava no Rio, pregava em São Paulo, era convidado por um monte de gente para falar sobre o que estava acontecendo, né? Lá na nossa igreja e tudo, com jovens, etc. Fui dar entrevista na Rádio Liberal, na TV, em RBA, em todo lugar que você imaginava. Todo final de semana eu tinha uma agenda muito forte, dando testemunho do que estava acontecendo. Aí a Márcia pede separação com 4 anos de convertido. Fizemos encontro de casais, tudo que tu pode imaginar, mas ela pede separação. E aí eu pergunto para ela, mas por quê? Nós estamos sendo redimidos, estamos sendo moldados, né? Estamos aprendendo. Não. Tu trocaste o mundo, a farra, pela igreja. A tua amante é a igreja. Entendi. E uma mulher, quando se sente só, mano, é complicado. A mulher pode sentir tudo, mano, mas não deixa ela ficar só. E a família precisa ser o nosso primeiro ministério. E eu estava lá, e eu não tinha essa consciência. A minha consciência é, eu vou me salvar. E concomitantemente a minha família já junto. Eu não era consciente isso, entende? Era inconsciente. Sim. Né? E assim, eu creio que... E ninguém falou nada para mim na época, né? Diz, olha, eu tinha um pastor que conversava conosco, que nos discipulava, mas também o que aconteceu? O que nós trouxemos de bagagem, tanto a Márcia quanto eu, desse mundão, eram bagagens muito difíceis de serem encaradas. E eu creio que também aconteceu isso aí. Conclusão. A Márcia conversou comigo em novembro. Janeiro, eu acho que foi o processo mais rápido que eu já vi na minha vida. Janeiro, nós estávamos nos separando na frente de um juiz. Nossa, foi muito rápido. E eu recebi um telefonema de um advogado amigo meu, que era o advogado dela, dizendo assim, Lourenço, tua mulher quer que saia de casa. Cara, tu é bacharel em direito, né? Eu disse, sou. O que tu acha que pode acontecer se tu não quiseres sair daí? Eu disse, tu vai requisitar por força policial para me tirar, né? Ele disse, claro, pô. Então, meu irmão, te manca, sai daí, né? O apartamento é da Márcia. Então, foi duro, foi muito duro, né? Aí eu saio de casa, me separo em janeiro, né? E falando bem sinceramente, em fevereiro eu estava me sentindo livre. Não livre para namorar, nem para casar, mas sem um fardo muito grande que a gente estava carregando, né? Nós éramos, não inimigos dentro de casa, mas o relacionamento estava muito ruim mesmo, realmente muito ruim, né? A Márcia seguindo a carreira empresarial dela e eu seguindo aqui o que Deus tinha me chamado de uma maneira radical, essa é a verdade, com mudanças de comportamento muito fortes. Não foi assim uma mudança de comportamento paulatina em 20 anos, né? Sim. Tipo assim, eu não bebia, mas já não bebia mais, mas não queria nem sentar com quem bebia, até por uma questão de não crer que eu tinha sido curado ainda. Então não sentava, então já era difícil. Aí a Márcia vivia, era presidente do sindicato da propaganda, era isso, era aquilo, então tinha evento toda noite. Sim. Eu direto na igreja, não acompanhava, enfim, um caos, né? E aí veio essa separação e fevereiro mais ou menos eu estava já numa de dizer, não, é isso mesmo, Deus tem razão, a Márcia tem razão, sabe, o meu pastor não tem que voltar. Aí um belo dia ele liga para a Márcia fala umas palavras, eu acho que
não duras, mas bem realistas do que ela estava passando e do que ela queria. Ele me procura e diz, olha, o caldo entornou mesmo, a Márcia está noutra. Né? E aí eu fiquei meio triste, chateado. Tudo bem. Chega maio, tinha um grande evento evangélico aqui em maio. Era 18 de maio, nunca mais me esqueço. Porque eu trabalhava muito nesse evento. Que era o Louvor Norte. Lá bati na mesa de novo. Que era o Louvor Norte. E aí eu fui, era o pastor Lorival que ficava à frente do Louvor Norte, eu fui trabalhar nesse Louvor Norte. Né? E aí, estou lá trabalhando, e a gente recebia muitos cantores do Brasil todo, caras assim estouradíssimos, caras cheios da unção, os caras muito tops, que vinham para cá. Né? E aí eu estava trabalhando lá, eu lembro que eu estava num dos camarotes lá trabalhando, e eu ouvi o rádio, o pastor Lourenço, onde tu tá, rapaz? Olha, o David Keelan, que era ainda um cantor gospel maravilhoso, um cara de Deus, ele tá te chamando aqui em cima do palco. Eu não estava ouvindo, um BO tão grande nesse camarote. O pastor Lorival me colocava lá, por incrível que pareça, o camarote é o lugar que dá mais BO. O povão lá não dá BO, é no camarote o negócio, é um jogo de... Assim. Enfim... E aí eu saí correndo, eu disse, mas o que é? Ele disse, não, vem aqui que ele está te chamando, cara, eu não sei o que é. Aí eu subo nesse palco, ele vira e diz assim, eu quero que você estenda as mãos, eu vejo no Lourenço um homem de Deus, é uma família de Deus. Eu olho para o cara, família? Eu penso comigo, né? Mas tudo bem, continuei lá, né? E eu gostaria, 20 mil pessoas colocaram as mãos e começaram a orar por mim. Eu me ajoelhei lá, comecei a chorar, e ele começou a falar um monte de coisa, assim, né? Profetizando mesmo, um monte de coisa, que era muito difícil de eu acreditar, porque estava tudo muito diferente, a realidade estava muito diferente. Na minha cabeça não existe pastor sem esposa, era esse o grande BO da minha vida, né? Não existe pastor sem família, tudo começa na família, eu tinha essa consciência, né? Mas eu também sabia que nós estávamos num processo também muito forte, beleza. E aí ele começa a dizer, teus filhos... Tudo que está acontecendo, esse cara falou lá. Essa é a verdade. Incrível. Profetizou, né? Profetizou e eu sem entender nada na hora. Chorando lá, vendo aquele povo todo orar por mim, emocionado. Mas quando eu saio de lá, saio revoltado de lá. E vou conversar com Deus lá atrás, no escuro. Eu lembro que era uma escuridão só atrás do palco. Tudo preto. E eu fui e me ajoelhei assim. E comecei falando assim, Deus, o que esse cara falou é uma loucura, porque, afinal de contas, me perdoem os católicos, mas foi o que eu falei para Deus. Eu casei numa igreja católica, era religiosidade nessa época minha. Eu não sou mais assim, viu, irmãos? Eu casei numa igreja católica. Eu lembro que o padre que me casou, ele estava tão velhinho, sem brincadeira, eu falei com Deus isso, que eu não ouvia nem a voz dele direito, porque eu também não acreditava em nada naquilo. O senhor lembra disso? Querendo convencer Deus que o cara estava errado. Eu chamo de papo de catita, dança de catita, né? Catitando lá com Deus, né? Querendo convencer Deus de algo. E me ver livre da história. Essa é a verdade. O que eu queria era me ver livre. Eu queria que Deus dissesse assim para mim, não, tu tens razão, procura outra esposa, constitui outra família, porque é mais fácil. Eu queria isso. A grande verdade é, eu estava magoado, eu estava triste, eu tinha ouvido falar que a Márcia estava num relacionamento. A Márcia, em março, deu uma entrevista no jornal, mano, que foi um negócio assim... Tipo assim, o cara perguntou para ela, e o Lourenço, e aí? Pô, vocês namoraram uma vida toda? Não, Lourenço são águas passadas. Quando eu olhei aquilo foi duro. Quebrado. Sabe, eu não quero mais essa mulher, né? É só sofrimento, eu tô atrás dela, fico mandando mensagem, fico isso, fico aquilo. Aí eu ouço a voz de Deus. Você entende o que é ouvir a voz de Deus? Sim. Eu estou querendo convencer Deus de outra coisa. Aí vem um negócio assim, quem escolheu essa mulher para ti fui eu. Essa família que tu tens, esses 2 meninos, fui eu que te dei. E o que esse cara falou, eu tenho propósito para a família de vocês. Olha só. Meu Deus do céu. E aí, como você já tinha tido uma experiência com Deus, não tinha nem Várias como, eu já tinha tido. Não tem como. Não ignorar, não tem como. Eu estou querendo uma coisa e Deus falar outra, não sou eu que estou falando contra mim. Acabou. Não tem como.
Aí eu disse, então me prova. Me prova que é isso hoje. Eu vou lhe obedecer, mas hoje o senhor tem que me dar um sinal, porque eu não aguento mais. Eu sou seu filho, eu não aguento mais. Chorando, né? Nesse dia, ele me dá uma prova. Também. Ligo para Márcia. Ele disse, vai procurar ela. E te humilha para ela. Aí eu penso comigo aqui, mas eu já não me humilhei? Eu já não estou tão humilhado? Que negócio é esse de te humilha para ela? Te humilha para ela. Eu disse, tá bom, eu vou me humilhar para ela. Me faça encontrá-la hoje, que eu quero me humilhar hoje. Aí eu saio procurando a Márcia pela cidade. Não, aí eu ligo para os meninos. Quando eu ligo para o Vitor, ele me diz a seguinte frase, em várias conversas, na conversa, ele diz a seguinte frase, pai, deixa eu falar uma coisa, desencana da mamãe. Mamãe está noutra. Mamãe não quer mais. Desencana. Tá, meu filho, tá bom, mas tu sabe onde a tua mãe está? Não, não sei. Pai, ainda vou te dizer mais, ela está fora de casa desde de manhã. Isso era 7h30, 8 da noite. Tá bom. Liguei para Verena. Verena, mesmo papo com o Vitor. Mesma história. Paizinho, eu te amo. Mas pai, esquece a mamãe. Tu vai sofrer. Assim mesmo. Não quero te ver sofrer, pai. Eu disse, Verena, eu quero saber onde está tua mãe, que eu preciso falar um negócio sério com ela. Pai, eu não sei, a mamãe está fora desde de manhã, não consigo falar com ela. Imagina os pensamentos aqui, né? Sim. Aí eu pego o meu carro e saio para o Belém. Aí, se Deus falou, vai acontecer, né? Mas procurei, irmão. Procurei. Imagina todos os lugares que a Márcia poderia estar. Casa do pai, bar, restaurante. Eu rodeio. Já era umas 10 da noite e eu não tinha encontrado. Vou voltar para casa, paro na Domingos Marreiros com a 9 de janeiro para comer um sanduíche. Casa de homem solteiro, né? Comer o sanduíche para ir para casa dormir, né? Porque lá em casa não tinha nada. E paro lá, como o sanduíche, tomo uma Coca Zero, entro no carro. Quando eu vou pegar a Domingos Marreiros, que era o caminho da minha casa, Deus disse, entra para 9 de janeiro. Ah, minha casa é para lá. 9 de janeiro. Eu só ouvi aquilo, 9 de janeiro. 9 de janeiro. Eu prontamente, 9 de janeiro. Na Antônio Barreto, dobra a esquerda. Na Antônio Barreto, dobrei a esquerda. Quando eu dobro, o carro da Márcia parado. Nossa. Eu digo, não dá, né? Não dá. Não dá. Fui, encontrei a Márcia, não sabia me humilhar para ela. E aí vem a melhor parte, a parte forte. Aí ele diz assim, aí eu começo a conversar com ela e não sabia o que dizer. Porque nós já tínhamos dito tudo um para o outro. Eu já tinha até a informação que ela estava com o outro, pô. O que é que eu estou fazendo lá, né? Machão, o que é que o machão está fazendo? Enfim, aí, e eu começo a, Deus fala comigo, Deus fala, o que é que eu tenho que falar para essa mulher? Aí eu ouço a voz de novo, contra mim. Contra o que eu quero, né? Não é contra mim, é contra o que eu quero. Entrega o teu ministério para ela. Nossa. Entrega tudo que tu tem. E tu só tem isso. Aí eu disse, é isso que se humilhar. Aí veio a se humilhar e entregar tudo. Aí eu virei para ela e disse, eu tenho um negócio para te falar. Eu sei que o que separou mais a gente, eu sei que tem muita coisa para trás e isso, mas é o problema da igreja, é o problema, eu quero entregar meu ministério. Essa mulher, ela me olhou assim com uma cara. Sem acreditar, com certeza. Sem acreditar. Né? Mas na mesma hora, mas no mesmo segundo, eu não quero meu teu ministério porque eu não tenho mais nada a ver com isso, eu nem quero mais estar em igreja. Eu estou procurando outra igreja para ir. Aí eu pensei, né? E aí? Já me humilhei. E aí ela pegou, saiu do carro, bateu a porta. Era isso que você queria falar comigo? Eu disse, era isso. Tá falado? Ela, tá falado. Beleza. Foi embora. Saiu arrebentado de lá, né? Aí vou para casa, era longe a minha casa, estava morando lá para Augusto Montenegro. Eu estava morando no Parque dos Igarapés, você acredita? Sério, eu estava morando lá. Numa daquelas cabanas bacanas, né? E eu acho que nunca jamais alguém
orou tanto naquele Parque dos Igarapés quanto eu. Viu? Era a galera fazendo festa e eu orando. A galera fazendo festa e eu orando. Certamente. Nossa, um negócio você louco. Foi que mais orou ali. Com certeza absoluta. Isso quem dizia eram os donos lá. Pastor, o senhor é o cara que mais ora na face da terra. Enfim. E aí eu fui para casa, né? Mas, ao mesmo tempo, triste, mas com uma sensação de dever cumprido, porque Deus tinha falado isso e eu fiz. Entreguei. Eu disse lá para ela na hora, a única coisa que eu não posso entregar é Deus para ti. Ou seja, aonde eu estiver, Deus vai estar. Aonde eu estiver, eu não preciso estar no púlpito, eu vou estar no banco da igreja pregando, eu vou estar na rua pregando. Isso eu não posso. Eu não tenho como abrir mão de Deus. Mas eu não quero nada disso, Lourenço. Não quero o teu ministério, não quero que tu abra mão, não quero mais saber. E aí iniciou-se a partir daí, iniciou-se um longo processo de volta. Porque parecia que tudo tinha acabado ali, né? Que eu entreguei o que eu tinha, não houve nenhum retorno, e aí? E aí Deus começou a direcionar os meus passos em relação à minha volta com a minha família. Graças a Deus. Lindo, foi lindo. Glória a Deus. E aí, tem algo que eu preciso falar, né? Que é importante para alguns ouvirem isso. Eu tinha uma filha fora do meu casamento. Essa filha, ela foi concebida, eu casado com outra pessoa, né? Fora do casamento. Coisa que a Márcia não sabia, assim, 100%, eu creio. Eu creio que ela tinha uma desconfiança, mas não sabia, nunca tinha ouvido isso da minha boca. Eu mesmo, já pastor, segurava para não ter essa quebra, para não ter... Tentando segurar o que não dá para segurar, né? Porque o princípio real de uma vida a dois é a verdade. Sim. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, verdade não é uma palavra, verdade não é uma pessoa. opção. É uma pessoa. Sim. Você traz Jesus para a sua vida quando você vive em verdade. E aí eu fui falar com Deus sobre essa menina. Era uma menina na época. E Deus disse assim para mim, Deus é inusitado. Traz ela à tona. Mostra ela para todo mundo. Apresenta para os teus filhos. Eu disse, e aí? Ele disse, aproveita a oportunidade. A tua mulher já não disse para ti que não quer mais? Olha a lógica verdadeira de Deus. Ela não disse isso. Aproveita agora. Tá fácil de trazer a verdade. Ela não tá mais nem aí para ti. Sim. Vê como Deus... Eu nunca tinha pensado isso na minha vida, nessa ótica. Porque a minha ótica era manter escondido por causa do meu orgulho. Entendeu? Como um pastor vai trazer a verdade, algo que ele cometeu, tudo bem, antes de ser pastor, antes de me converter, mas é duro, é um negócio difícil, né? Principalmente para sua esposa, né? E aí, um belo dia, apresentei a Lorena para os meus filhos. Foi dificílimo, mas consegui, né? Comecei a conviver mais com a Lorena, mais presente na vida dela. Muitas coisas mudaram aí, né? Eu creio que Deus... Lembra que eu te falei? Às vezes ele conhece o futuro, mas na hora ele precisa fazer do jeito dele. Então, para fazer do jeito, muitas vezes ele separa. Ele te diz assim, não segue nesse emprego, sai dele, né? É muito difícil alguém entender isso, né? Porque o emprego é o que te sustenta. Como é que tu sai do emprego, né? Eu ouvi várias vezes, eu ouvi isso, fecha a tua empresa. Eu tive uma empresa nesse meio tempo. Fecha a tua empresa e vai para o ministério lá no Guamá, né? Mas sim, aí Deus falou isso, né? E um belo dia, eu tive uma oportunidade com a Márcia, né? E eu disse, pai, eu vou me encontrar com a Márcia. A gente tinha que se encontrar, era aniversário do Vitor. E nós tínhamos que nos encontrar. E eu disse, eu vou me encontrar com a Márcia. O que eu falo para ela hoje? Ele disse, conta toda a tua verdade. Tudo o que tu mentiste desde a época do teu namoro. Tudo o que tu fizeste de errado. Tudo, não é só uma questão de adultério ou de mulher. Tudo o que tu fizeste de errado. Toda a corrupção, tudo que tu passaste na vida, quem tu corrompeste, quem te corrompeu, tudo,
abre toda a tua vida para tua mulher. Aí eu virei para Deus e disse assim, não é possível. Eu quero voltar com essa mulher. O Senhor me mandou voltar com ela. E o Senhor quer que eu conte tudo que é ruim de mim para ela? Ele disse, não há relacionamento sem verdade. Verdade é uma pessoa. Verdade sou eu. Esse foi um dia difícil. Imagino. Esse foi um dia difícil. Antes de eu encontrar com a Márcia, eu passei quase 48 horas sem comer, em jejum, orando sem cessar, pedindo a sabedoria do Espírito Santo. Porque primeiro eu dizia assim, como que eu vou me lembrar das coisas todas? Mas olha, filha, é incrível. Eu fui contando a minha vida, desde que eu a conheci, e Deus foi mostrando. Por exemplo, as mulheres com quem eu atraí, né? Uhum. Cara, eu não sabia o nome de todas, porque eram prostitutas muitas vezes, pagas. Deus me mostrava os locais, o rosto das pessoas. Cara, um negócio de doido. Né? Incrível. E além de tudo, assim, de como ele trabalhou a situação, que ainda que muito difícil, para que depois vocês pudessem ir trabalhando o coração para depois se voltar. Juntar. É isso. Não é? É isso mesmo. Com a verdade. Com a verdade. Então, esse dia foi um dia dificílimo assim para mim. Agora, foi incrível o que aconteceu no outro dia. Sabe quando a pessoa anda com aquelas bolas de ferro no pé? Sim. Era assim que eu andava. E no outro dia eu saí para andar. Eu estava numa praia linda nesse dia. E eu saí para andar e sabe aquela sensação de liberdade? Hoje eu vou dormir como um bebê dorme, sabe? O peso da mentira saiu, Saiu né? todo. Todo. É incrível. E foi incrível. Aí, nós tivemos um flashback depois disso aí. Que bom. Foi aí mesmo, nesse lugar, no aniversário do Vitor, tivemos um flashback. E aí me deu um gás, né? E eu pude ver, eu disse, Deus, isso, mano, só pode ser Deus, isso. E a Márcia começou a mudar comigo. E o relacionamento que ela estava começou a dar problema. Eu não causei nenhum problema. Né? Eu era o tipo do cara que, se fosse em outras épocas, a Márcia ia ter muito problema para ter outro relacionamento, sabe? Eu era um cara muito doido, essa é a verdade. Brigão, doido. Né? Eu fui criado em briga de rua. Era corajoso, entende? Então ia ter muito, mas não teve nenhum, né? Tipo assim, se deu problema no relacionamento, não fui eu, nem conheci, nem queria conhecer, nem, entendeu? Então fiquei na minha mesmo, né? Pastor, e olhando assim... Isso foi em julho. Sim. Agosto, deu bronca lá. Aí eu soube. Aí quando foi que vocês retornaram? Logo em seguida? Pois é, ainda não. Tô na torcida aqui. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Finalzinho de dezembro, 24, 25 de dezembro, eu voltei para casa. Foi 23 de dezembro, 23 de dezembro, eu voltei para casa. E aí? E outro processo, né? Porque aí tem família, sim, que não entende, os meus sogros, os meus cunhados. Porque tudo do Lourenço de ruim veio à tona. As pessoas iam lá contar, as pessoas... Né? E eu creio que Deus permitiu também, né? Mas e foi bom, parte do plano do processo todo, de sim, que tudo ficasse às claras, sim. Né? E eu reuni com meus cunhados. Por esse confronto. Muito difícil. Eu reuni com meus cunhados, pedi perdão, conversei com eles. Eu fiz o que Deus, a partir daquele maio lá que eu te falei do Louvo Norte, eu fiz tudo o que Deus pediu para eu fazer e tudo dentro do que são os princípios e valores de Deus. E eu creio que isso foi muito importante. E veio toda a transformação da sua família depois, né? Nossa, aí, a partir daí, logo depois de tudo isso, nós fomos enviados para Brasília. Por isso que eu te falei ali que, cara, Brasília foi tipo assim, Deus dizendo, eu agora vou construir um novo fundamento para vocês. Sim. Eu vou mostrar o propósito do Vitor, eu vou começar a mostrar o propósito da Márcia, porque começou lá, né? E tu não vai estar mais só. Porque eu era o cara assim que vai pregar em tal lugar, lá eu sozinho. É ruim isso, é muito ruim. O evangelho não é para você estar só. O evangelho é para você estar com sua família. E não tinha ninguém, nunca teve ninguém. E aí em Brasília foi esse processo, meu filho ia comigo, a Márcia de vez em quando eu ia, enfim. Começou um novo tempo,
Um novo tempo, né? Um novo tempo. Ai, que lindo. Pastor, a gente Já passou. precisa terminar, infelizmente, mas assim, eu queria muito que o senhor deixasse uma mensagem, Amém. porque o seu testemunho fala de tanta coisa, É não é muita verdade? coisa. Eu não toquei um monte de assunto, viu? A gente vai ter que fazer mais Sim, a amém. continuação. Amém. Pode ser, pode ser. Mas, assim, o seu testemunho fala de tanta coisa, mas especialmente eu vejo que fala de entrega. Sim, né? total, né? Fala de obediência, Sim, né? sim. Muito. E fala de confiança em Deus, muito. acima de tudo. Na verdade, é só em quem eu confio. Assim, falando bem profundamente, né? Eu Sim. tenho muitos amigos, Sim, sim. confio em muita gente, delego uma parte do meu ministério para pessoas, Sim. confio mesmo, mas a minha vida eu confio, porque eu não falei que eu tive um câncer nesse meio tempo, eu não falei que eu tive uma artrite reumatoide, tem um nome, a minha foi a pior de todas, foi a artrite reumatoide, era em todas as juntas, múltipla. Eu me lembro bem, um japonesinho, meu médico, dizia assim, e a sua artrite é a múltipla, porque era em todas as, tinha dias que eu não conseguia andar, mexer meus braços, mexer aqui o ombro e tal, parei de correr, parei de fazer exercício, tem todas essas histórias, né? E eu fui curado da artrite, eu fui curado do câncer. Nossa, amém. E então, junte isso tudo. Sim. E faça uma mensagem Amém. final. Amém. Para que todo mundo que esteja assistindo o Amém. seu testemunho Amém. consiga sair daqui com essa certeza de que assim como Amém. Deus alcançou o seu coração, que era tão duro, muito, meu Deus do pode céu. alcançar o deles também. Amém. Eu quero dizer para você que, primeiramente, que Deus é uma pessoa e é uma pessoa maravilhosa. Ele existe realmente. Deus é muito parecido conosco, no sentido de ser uma pessoa. Ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele tem uma alma, ele é espírito, mas ele tem conhecimento, ele tem sabedoria, ele é o cara. E ao longo desses 25 anos, porque isso tudo que você falou é verdadeiro, mas a entrega veio com os fatos, com as consequências da época que eu estava fora dele, que eu não o conhecia, ou que eu o rejeitei algumas vezes, porque eu sei que eu o rejeitei, eu já tenho essa consciência. Eu colhi as consequências de tudo isso. Tudo que eu contei aqui tem umas histórias muito tristes nessa história toda, né? Porém, para quem está nele, colher essas consequências ruins se tornam vitórias, se tornam momentos inesquecíveis de bons, né? E eu acredito que as bênçãos são essas. É você colher as consequências do que você fez, que são consequências espirituais, e vão acontecer. A Bíblia é clara sobre as consequências, né? Mas quando você tem Deus, quando você está em Deus, quando você realmente confia nele, essas consequências são abrandadas, porque a gente vence no final com ele. Amém. Eu contei... Você imagina se não tivesse acontecido tudo isso? A Link talvez não existisse. Porque a Link não é um prédio. A Link é a nossa história, a Link é a nossa história com Deus, a Link é todo esse tempo que nós passamos perseverando nele. A Link é um grande sucesso, a Link é uma igreja que não é imensa, mas ela tem uma influência enorme pelas redes sociais, né? Uma igreja que sabe falar nessa área, né? Enfim, e o mais legal, né? Eu sou um espectador na Link, né? Deus falou um dia desse comigo, assim. Eu perguntei, o que eu vou fazer nessa igreja? Só menino novo? Eu tenho 62 anos, Senhor. Me dá uma igrejinha aí para eu cuidar dos velhinhos e tal. Isso é negativo. Olha o que Deus me falou. Estou te falando, Deus sempre fala o que você não quer ouvir. Meu filho, você agora não é mais o piloto. Você é a pista. Que lindo. Aonde eles decolam e aterrissam. Sempre. Você tem que estar lá com essa garotada. Ai, porque você é a pista. É muito Fiquei louco. emocionada. Não, muito Isso é louco. Eu lindo. ouvi isso claramente de Deus. Porque eu estava meio
Pô, o que, que eu vou fazer nessa igreja? Isso, Então, bonito. eu quero incentivar você, né, a perseverar no Senhor, a perseverar nesse relacionamento real com Ele. Ele existe para você se relacionar com Ele. Né? Não é à toa que está lá em Gênesis que ele descia, visitava Adão e Eva todos os dias. E é isso que ele quer fazer com você, comigo, com todos nós, todos os dias. Sabe? Eu tenho algo para te falar, assim, muito específico que Deus falou comigo agora. Sabe? Se você tiver que procurar alguém, primeiro procure a Deus. Procure. Se você está agora com uma dúvida muito grande, se você está agora entrando em amargura, tristeza, depressão, seja o que for, processa com ele isso. Ele vai te contar, ele vai te falar qual a raiz disso aí. E quando ele falar a raiz, ele vai te dar a revelação da cura. A cura vem através da revelação de Deus. Sabe, eu não tenho nada contra psicólogo, psiquiatra, médico, nada, nada, eu sou a favor. Mas eu costumo dizer o seguinte, com a minha experiência hoje, de terapeuta cristão, todos esses nos tiram da crise. O único que cura o incurável é Deus. Amém. Aqui está um ex-alcoólatra. Ex, porque eu não sou alcoólatra mais. Eu posso sentar, posso cheirar a bebida, posso tomar uma taça de vinho, que eu não tomo uma garrafa, nem duas garrafas, e nem me embriago. Isso é cura. É cura. Entendeu? Ai, pastor, me Amém? dê sua mão aqui. Obrigado. Que a gente agradece. Obrigado, assim, querida. aqui. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação, pelo Amém. seu testemunho Amém. tão forte, tão intenso. Amém. Obrigado. Que Deus continue lhe abençoando Amém. muito, abençoando a sua família, seu Amém. ministério. Amém. Que Amém. essa pista fique firme. Amém. Vai ficar. Para que Amém. todo mundo possa ter ali a sua força também, a Amém. sua estrutura. Graças a Deus. Tá bem? Muito Graças obrigada. a Ele sempre. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória sempre. Sim. Obrigado, querido. E você que ficou até agora acompanhando esse lindo, fortíssimo e emocionante testemunho, eu tenho certeza que Deus queimou no teu coração. Amém. Aí, o Espírito Santo se fez presente Amém. do teu lado, te falando que através desse testemunho você também está sendo chamado. Está sendo chamado para entregar o seu coração, para entregar a sua alma, para chamar a Deus, para que Ele possa trabalhar em você e na sua vida também. Então, o que você precisa fazer hoje é conversar com Ele e dizer assim, Senhor, eis-me aqui, vem, isso mesmo. trabalha em mim, fala no meu coração, o que isso. tu queres para mim? Então, eu desejo que você tenha essa conversa hoje, que o Espírito Santo se faça presente do teu lado, que Deus fale no teu coração, que Jesus abençoe e que a sua vida a partir daí se transforme conforme a vontade dele. E como sempre você sabe que eu e você nos vemos no próximo CristoCast.